Convoco o senhor vereador Marcelo Garcia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: Roberto Chagas, vereador Lino Bispo, vereador Tomás Henrique, vereador Rafael Pascucci, vereador Júnior da Farmácia, vereador Juvenil Silvério, vereador Dr. José Cláudio, vereador Marcelo Garcia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Renato Santiago, vereador Fabião Zagueiro, vereador Dr. Elton, vereador Dr. José Luiz. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Esperemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério. Presidente, solicito que seja votação em bloco e ainda a inclusão de diversos documentos, indicação 1157 até 1167, requerimentos 318, 320, 321, 323 ao 325, 327, 328 e moções 10, 11 e 12. Destaque nos requerimentos 269, 306, 312 e 323, presidente. O que é o requerimento? Retificando, então, os destaques, requerimentos 269, 306, 312 e 323. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Desculpa, senhor presidente, retificando. Uma manifestação contrária. Com uma manifestação contrária, portanto, está aprovado. Então, está aprovado os requerimentos. Passaremos, então, ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões... Passaremos, então, ao processo...
Primeiramente, vereador, só retificando, então, foi aprovado o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério com um voto ao contrário. O pedido verbal, então, portanto, foi aprovado. Com a palavra, então, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, só para registrar os requerimentos que foram rejeitados da vereadora Juliana Fraga, para que todo mundo tenha acesso e conhecimento, requer que seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize a quantidade de professores por prazo determinado que foram convocados para assumir postos nas unidades escolares no exercício de 2021. Infelizmente, o requerimento 3223, ele foi rejeitado. O requerimento meu 312, que solicita informação sobre os planos de compensação em função da supressão de árvores ocorrida na Praça 1º de Maio, no bairro do Novo Horizonte. Recebi diversas fotos dos moradores do Novo Horizonte, aliás, muitas árvores ali foi plantada por moradores querendo saber porquê do corte dessas árvores. Infelizmente, esse requerimento foi rejeitado. Outro requerimento da vereadora Juliana Fraga, 269, requer que seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize se há, quantos são e quais são os cidadãos que estão questionando judicialmente o artigo 116 da Lei Complementar número 56 de 1992. Então, são esses requerimentos que, infelizmente, foram rejeitados, mas que nós vamos buscar outras formas de ter acesso à informação. Obrigada. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Presidente, só para explicar para as pessoas que nos assistem aqui, porque eu votei contra o destaque, há um hábito nessa casa do líder do governo vir aqui, ele destaca alguns requerimentos que seriam para o prefeito, para que a base possa reprová-los posteriormente. E junto com o meu requerimento, para dar conhecimento do requerimento meu destacado, 306/2021, solicita à Prefeitura Municipal informações se incorreram intercorrências que impediram ou dificultaram a vacinação, seja desde a logística, distribuição, controle e rastreabilidade das doses. Ou seja, mais um requerimento pedindo transparência ao Poder Executivo na condução da vacinação em nossa cidade, que está sendo em bloco destacado, junto com as bobagens do PT, para que a base rejeite. O que eu acho que é ruim. Os vereadores acabam votando em bloco todas as bobagens do PT e rejeitam, mais uma vez, um requerimento de transparência da nossa vacinação. Então, eu peço um pedido verbal ao senhor presidente do destaque para que o requerimento 306/2021 seja votado à parte. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento a essa casa pela aprovação do requerimento 328, no qual requer a EDP São Paulo, agência de São José dos Campos, providências imediatas no sentido de solucionar frequentes quedas de energia no Jardim Sul. Esse bairro, na nossa cidade, na região sul, ele tem sofrido frequentemente essa falta de energia. Então, é muito inexplicável o que tem acontecido, porque a gente sabe que quando tem chuvas muito fortes, acabam havendo queda. Lógico que muitas dessas quedas é por falta de manutenção na rede, com árvores que se encontram com os fios de energia e acabam derrubando ali o fusível que está próximo. Mas a gente tem percebido que a Bandeirantes falta investimentos e que a população não pode pagar esse preço. Então, nós estamos pedindo a Bandeirantes que possam nos dar explicações. Por que a nossa cidade tem sofrido tanto, consequentemente, com muita frequência, essa falta de energia? A Sabesp já disse que alguns fatores que prejudicam a população é falta de energia. Então, olha só o problema que a gente tem. Lógico, não justifica, porque entendemos
que se falta energia, a Sabesp tem que ter gerador para que substitua a energia normalmente consumida por ela. Então, quero aqui cumprimentar os vereadores por essa aprovação unânime na noite de hoje. Com a palavra, a vereadora Amélia Não. Senhor presidente, só para responder ao vereador que citou o Partido dos Trabalhadores, dos nossos requerimentos, então que faça o destaque e que ele vote em separado. Porque se votar em bloco, o meu requerimento e os dois da vereadora Juliana Fraga, da Educação e de Informações, tem que ser votado de forma separada, porque o vereador está questionando, dizendo que o nosso requerimento é uma bobagem, né? Saber do meio ambiente, falar dos professores é uma bobagem, então quero que seja encaminhado aqui a fala que ele destacou aqui também. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa noite, presidente. Só respondendo também, o colega vereador que falou a respeito da falta de transparência da vacinação na cidade. Nós tivemos, durante essa semana, uma informação do governo estadual na qual ela diz que a Prefeitura de São José não está, transmitindo os dados de forma correta. Isto não é verdade, porque os dados têm sido colocados, como preconiza a lei, no sistema eSUS do governo federal e, posteriormente, na próxima sessão, eu trarei também com exemplos tudo isso que está acontecendo, comprovando toda a minha fala e mostrando que, muito pelo contrário, a Prefeitura de São José está com total transparência quanto ao processo de vacinação. Teremos a sessão por alguns instantes. Reaberta a presente sessão. Em votação, os requerimentos 269, 3112 e 323. Que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não, peraí, Juvenil, só os contrários se manifestam. Ao requerimento sobre o destaque. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Portanto, então, os documentos estão rejeitados. Em votação, o requerimento número 306, que sofreu destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Três votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Só novamente fazendo aí a votação, novamente. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Ó, 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Ainda não. Bom, com 3 votos favoráveis, então o documento está rejeitado. Então, com a palavra agora o vereador Tomás Henrique. Presidente, não está correto o que está acontecendo aqui. Me desculpe, senhores vereadores. O secretário, me desculpe, Marcão. Mas o vereador, líder do governo, deu aqui, votou contrário. Outros vereadores da base votaram contrário ao meu requerimento. Mas nós contamos os votos aqui e a conta não está sendo feita corretamente. Então, eu peço a recontagem do senhor secretário, que faça a votação,
que a gente mostre isso, filma bem os vereadores, para a gente ver quem está votando a favor do meu requerimento e contra. O requerimento solicita à Prefeitura informações se ocorrem intercorrências que impediram ou dificultaram a vacinação, seja desde a logística, distribuição, controle e rastreabilidade das doses aplicadas e registradas, bem como no armazenamento das vacinas. Por que nossa preocupação, seu secretário, seu presidente? Porque tem pessoas que têm dito que o transporte das vacinas está acontecendo de forma inadequada. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu quero que o prefeito me responda através desse requerimento. E eu quero também que fique bastante claro os vereadores que são favoráveis a essa transparência e os vereadores que são contrários. Com a palavra o vereador Dr. José Cláudio. Amélia, posso falar? Bom, senhor presidente, a questão é a seguinte, eu estou votando contrário ao requerimento do vereador, porque questão de transparência, todas as terças-feiras e quintas eu venho aqui insistentemente e mostro os números, que são números oficiais. A questão dos números da vacinação, os números têm que ser enviados ao ESUS. O governo do Estado de São Paulo ele fez um sistema chamado Vacivida, que não é oficial. O nosso governo, a nossa cidade, a saúde é municipalizada. E para quem entende um pouco de lei, sabe que a cidade de São José dos Campos ela tem que enviar os seus números para o governo federal e não para o estadual. As cidades menores, aí sim, elas emitem todos esses relatórios para o estadual, que emite para o federal. Mas São José dos Campos, ela já faz a digitalização no ESUS. Não existe a obrigatoriedade da cidade de São José dos Campos de fazer a digitalização no Vacivida. Seria redigitalizar 2 vezes a mesma coisa. E o vereador Tomás, a qual eu respeito, não estou querendo criar polêmica nenhuma com ele aqui, ele fez um vídeo em que ele diz que ele vai levar esse requerimento ao Ministério Público. Se ele vai levar o requerimento ao Ministério Público, para que eu vou autorizar um requerimento que já vai para o Ministério Público? Então, que o nosso prefeito responda ao Ministério Público e não ao vereador Tomás, que eu acho que o Ministério Público tem mais capacidade de avaliar esse problema, se é que existe, dessa acusação grave. Em nossa cidade, na minha opinião de médico, e temos outros médicos, outro médico até aqui, o armazenamento e o transporte está feito corretamente, o número de perdas é extremamente pequeno, e isso vai ser mostrado para o Ministério Público. Não tem nenhum problema com o vereador, acho que o vereador tem o direito, tem a prerrogativa. Depois eu recebo uma enxovalhada de críticas na rede social, porque eu fui contra ele, não estou contra ele, é que ele vai levar o problema para o Ministério Público. Se ele falou que vai levar para o Ministério Público, leve. E o prefeito responde para o Ministério Público. É só isso. Obrigado. Com a palavra a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, o requerimento é diferente do que foi falado pelo vereador do PSDB. O requerimento é informações se ocorreram intercorrência que impediram ou dificultaram a vacinação, seja desde a logística de distribuição ou controle de rastreamento. Eu vou colocar alguns exemplos que eu sei. Lá no Boquirinha. Chegou as vacinas com problema. Ficaram várias pessoas sem a vacina. Nós fizemos aí um pedido, inclusive fizemos várias interferências no processo interno da secretaria, denunciamos lá no pessoal do Comus e foi feito o atendimento. Então, por exemplo, o pessoal que estava ficando fora, que era da limpeza tal, no outro passou 3 dias, voltaram e foram vacinados. Mas teve problema na logística dessas vacinas. Hoje, se vocês forem lá, os vereadores, a Comissão de Saúde, vá até a UBS lá do Pinheirinho, no Pernambuco.
aquela geladeira está com problema. A geladeira está com problema. O que o vereador está colocando são essas questões que estão aqui. Ele está colocando no âmbito mais geral. Mas vamos e venhamos. Qual o problema da Câmara discutir as questões da operação que está sendo da vacina? Eu faria outros requerimentos, que ainda vou fazer a semana que vem, que é da famosa lista do dia do dia que abriu para Deus e mundo, foi para, inclusive, ter a vacina para todos. Conclua, né? vereadora, por favor. Então, eu acho que essa questão dessa transparência é necessária, sim. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Bom, eu queria só salientar a seguinte coisa. Não existe vacina para todo mundo de imediato. Nós temos uma... Por favor, enquanto eu estiver falando, um pouco de respeito. Eu gostaria de comentar com vocês que, assim, toda vacina precisa ser produzida e não tem como produzir para todo mundo. E daí a gente está barrado, infelizmente, pela produção. Graças a Deus chegou matéria-prima para que isso seja produzido no país. Agora, nós aqui na cidade ainda passamos uma situação muito melhor. Sobrando vacina para algumas faixas etárias que estavam sendo disponibilizadas pelo governo, sobrando vacina, foi adiantada a nossa fase de vacinação para muitas pessoas. Qual que é o grande problema? Gerou reclamação, porque nós não tínhamos como vacinar toda a faixa etária. Quem chegou antecipadamente foi vacinado, mas a vacina dele estará garantido dentro do prazo que foi estipulado, inclusive, pelo governo do Estado. Então, após isso, nós vamos estar observando que a vacina vai completar o seu estágio que foi determinado, né, tanto pela prefeitura. E é preciso não criar tanta polêmica sobre uma questão que é muito óbvia. O governo federal compra as vacinas. O governo do estado, ele é responsável pela distribuição, não é isso? E depois o governo municipal é o responsável por realizar a vacinação. E eu conheço a equipe de vacinação do nosso município, eu conheço todo o trabalho que é feito pela secretaria. Eu me lembro muito bem que eu pude participar, inclusive, assim como muitos aqui, acompanharam a vacinação que foi feita por meio da contra H1N1, que foi a vacina que foi utilizada no começo da pandemia para que a gente não tivesse tanto cruzamento dos problemas de saúde relacionados à gripe comum, né, e o coronavírus. Então, a gente viu o trabalho de todos eles, viu como é que era feita toda a logística e não teve nenhum problema em relação a isso. É lógico que, pontualmente, sempre haverá problemas. Eu quero dizer também que a vacina, a gente perde uma porcentagem das vacinas. Sabe por quê? Porque dentro do frasco sempre vai sobrar um pouco. E isso já é uma porcentagem daquilo que a gente disponibiliza para a vacinação da população. Então, existem problemas, sempre vão ter. Agora, eu acredito que vale a pena, todos nós, assim como eu tenho acompanhado, assim como também eu acredito que o doutor José Cláudio tem acompanhado, e acompanhar uma vacinação e ver como é que está sendo feito o trabalho lá. Está à disposição de todos nós, vereadores. E eu creio que esse é o nosso trabalho. Eu acho que ir até o local, né, e conhecer a secretaria e o trabalho que está sendo feito lá. Tá bom? Obrigado. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Nós vivemos numa cidade privilegiada, que a gente tem uma saúde muito melhor do que a maioria dos municípios, mas o próprio doutor José Cláudio, com o doutor Elton, eles admitem que há, eventualmente, alguns erros na gestão da vacina em que nós perdemos algumas vacinas. E o que a gente escuta é que há alguns casos que houve ali por conta da temperatura um armazenamento, e é essa informação que a gente quer. Eu falei do Ministério Público, doutor, porque eu já imaginava que nosso requerimento poderia ser rejeitado. Então, a única forma da gente dar transparência, quando a casa rejeita nossos requerimentos, é apelar para o ente externo. Mas eu me comprometo aqui com os vereadores que, se esse requerimento for aprovado aqui hoje, que o prefeito dê as nossas respostas. Eu não vou criticar por causa de um pequeno erro que pode acontecer, mas eu quero que tenha transparência os erros e que os joseenses saibam o que está acontecendo. Se for aprovado esse requerimento,
nós vamos aceitar as informações do prefeito e não vamos entrar no Ministério Público. Portanto, peço a votação dos senhores. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu quero lamentar uma sessão de hoje, onde o regimento está toda hora sendo afrontado. Nós temos a chamada no microfone de apartes, toda hora. Já que quer fazer discurso, faça no plenário, no grande aqui, ó, que é o local exato de fazer uma manifestação. Por outro lado, presidente, se existe a figura do líder de governo, do líder do partido, são figuras representativas que fazem, então, o encaminhamento do que a bancada, do que aquele grupo de vereadores e vereadoras tem como direção e votação. Isso tem que ser respeitado no regimento. Isso tem que ser respeitado nessa casa. Senão vai virar um açougue isso aqui, um mercado, onde cada um fala o que quer, cada um diz o que quer, e não pode ser assim. Tem que ser respeitado os microfones. Em relação à transparência, ninguém, presidente, ninguém jamais pode questionar esse governo que está hoje em São José dos Campos, do Felício, do PSDB, em relação à transparência. Ninguém. Qual município tem posto todos os dias os resultados em relação à Covid, em relação à vacina, em todas as relações em nossa cidade e demonstrando para o nosso país? Então não existe isso aí. O que existe, e o doutor Zé Cláudio veio aqui, explicou muito bem. O doutor Elton veio aqui e explicou muito bem. Mas não adianta atirar pérolas aos porcos. Tem gente que não quer entender. Tem gente que quer fazer apenas sensacionalismo e fazer apenas palanque para publicar depois posts em rede social. Porque é fácil falar para a torcida, é fácil ficar aí falando sem ter os elementos de verdade, e muito mais que isso, a má intenção em receber a notícia e dizer assim, ó, eu sou um homem público, eu sou um parlamentar, e eu devo aos meus eleitores, ao povo de São José dos Campos, uma reta informação, e não aquilo que eu acho que vai me dar alguma projeção. Então, presidente, eu rogo a Vossa Excelência, líder desta casa, que faça cumprir rigorosamente o nosso regimento e que não tenhamos aqui um mercadão, né? E cada um cumpre o seu papel, ou fala 1 minuto aqui, ou vai para lá na tribuna e fala o tempo que quiser. Eu vou só falar aqui, Mélio, primeiramente, antes de qualquer um demais em falar, porque você já está indo na terceira vez, Mélio, que está falando, o Renato também já falou 2, a gente vai ficar aqui a noite toda discutindo um tema que, como falou o vereador, regimentalmente nem poderia fazer isso. Então, vereadora, eu vou dar para você 1 minuto aqui registrado, tá? 1 minuto. Deu 1 minuto, eu vou estar tendo que chato, não mais cortar o microfone, tá? 1 minuto para a senhora. Bom, primeiro lamentar que o líder de governo resolveu dizer para todo mundo que quem manda nessa Câmara são 2 pessoas, a oposição não pode falar, vai falar na tribuna e é a ditadura, né? Infelizmente, parlamento, vereador, Câmara Municipal é parlamento, é para conversar e dialogar. O Thomas, que eu divirjo muito dele, ele fez uma proposta de encaminhamento aqui, agora. Abriu ao senhor uma proposta de encaminhamento que poderia ser acatada. Eu queria aqui, já terminando, dizer ao senhor que o regimento na íntegra e o cala-boca para todo mundo, se os vereadores aceitarem, eles que aceitam. Mas esta casa tem que ainda continuar definindo que aqui é o lugar do debate da cidade. Não pode. A questão da vacina, se não é uma coisa ou outra, o secretário vereador, saiu. E aqui que está querendo fazer, sim, um cala-boca para todo mundo. Renato Santiago. Boa noite, presidente. Os requerimentos... Deixa eu tirar aqui, presidente. Os requerimentos, eles são negados, né, pela maioria, porque eles não têm fundamento. Você falar de perda de vacina, a perda de vacina, quando mínima, ela faz parte do processo. Se você tem 10 mil doses de vacina e você tem 9.999 pessoas, vai sobrar uma dose dentro do frasco.
esse frasco, essa dose não pode ser reaproveitada. Depois que o frasco é aberto, essa dose não pode ser mais utilizada. Estou certo, doutor? São 6 horas, a partir do momento que o frasco é aberto. Então, são acusações sem fundamento, que não existe transparência. Por isso que nós negamos os requerimentos e que, posteriormente, eu vou explanar aqui com números e dados. Deixa eu só também tentar explicar aqui. Se for para levar ao pé da letra, então, o regimento, então, a partir do momento que é destacado o requerimento, né, que é feito o destaque, não pode se comentar sobre o assunto. Ninguém pode falar. Estou tentando aqui ser democrático com os vereadores. Não pode toda hora vir 3, 4 vezes falar que aí não dá. Aí também já é abusar um pouco da boa vontade do presidente. Então a Amélia já falou acho que 3 vezes, como alguns outros vereadores já falaram 2 vezes, estou deixando conduzir, por enquanto. Mas regimentalmente nem pode falar nada. Destacou, já não pode falar mais, né? Já foi destacado, já foi rejeitado o requerimento, não pode se manifestar. Todos vocês, vereadores, sabem disso. Eu estou tentando ser democrático com os colegas vereadores. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero aproveitar até o calor do debate aqui, os vereadores estão praticamente todos aqui no plenário. Qual a região da nossa cidade que não tem alguns problemas com relação à questão da falta de água, não é? Por conta do nosso requerimento aprovado aqui por unanimidade, a Sabesp está respondendo a gente que estará presente aqui na próxima terça-feira. Lino, só o horário, vai ser às 10h30 agora. Entre 9h30 e 10h30 que está para se confirmar o horário. Mas só para os vereadores saberem, na próxima terça-feira, a Sabesp estará aqui nessa casa, e aqui nós temos representantes de todas as regiões da cidade. A reunião é para nós, é para a Câmara. A Câmara tem uma responsabilidade com o contrato da Sabesp. Não é? Passou por aqui a aprovação desse contrato. Portanto, quero aí convidar os senhores vereadores para que estejam, a maioria aqui, para que a gente possa ouvir da Sabesp o que está acontecendo, questionar, para a gente, quando a população nos perguntar, a gente estar aí imbuído de informações. Então, na próxima terça-feira, às 10h30, às 10h30, aqui na Câmara Municipal. E eu solicito ao senhor que todos os canais de comunicação da nossa Câmara possam estar voltados para isso, que divulgue para a imprensa que a Sabesp estará aqui. É importante a nossa cidade saber que a Sabesp estará aqui para responder para a nossa população aquilo que a nossa Câmara questionou. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Presidente, até desculpa estar abusando, mas a questão da transparência, gente, está aqui, o eSUS, pelo amor de Deus, é aberto a qualquer cidadão, é só ir lá e pesquisar. Então, pode fazer o requerimento do prefeito, mas está aqui, tudo que quer saber está aqui. E toda terça-feira eu trago o mapa da prefeitura com todas as informações de quantos curados, quantos contaminados, quantos vacinados. É só uma questão de trabalhar, de vir aqui por estar aqui, está todas as informações aqui, não tem o que se esconder. Isso daqui é o eSUS, a cidade de São José dos Campos digitaliza. E com relação à vacinação, todo mundo quer virar médico nessa hora, é engraçado, né? Todo mundo quer entender da vacina. Pouca gente entende. Depois de 6 horas, ela perde. A não ser que alguns vereadores aqui, ou vereadoras, inventem uma vacina aí, VAC nova aí, que dure a eternidade. Perde. Nós tivemos uma perda muito pequena em São José dos Campos, cerca de 21 vacinas. É muito pouco, 21 doses. É muito pouco pelo que nós vacinamos. E isso eu falo toda terça-feira. Eu sou transparente. Agora, na questão do requerimento, o Ministério Público vai responder e vai mostrar quem está com a razão. E que seja colocado aqui quem está com a razão, depois da resposta do Ministério Público. E o eSUS, gente, é só digitar o dedinho aqui. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores, a todos os funcionários da casa. Aqui queria, ontem, né, todo mundo aqui em São José dos Campos viu a forte chuva que caiu em São José dos Campos, com várias árvores, pelo menos na região central caíram várias árvores. E eu queria aqui parabenizar a equipe da Secretaria de Manutenção da cidade, né, em nome do secretário Ricardo Minoro, que fez um trabalho muito ágil em todos os casos que chegaram para mim. Eu vi agilidade e também depois, pontualmente, vendo em matérias, vendo no dia a dia na cidade,
queria parabenizar toda essa equipe que, nesse tempo de chuva, né, está correndo bastante e, graças a Deus, São José dos Campos é bem atendida nessa questão, né, depois da chuva, com árvore, com alagamento. A Secretaria de Manutenção da cidade está fazendo um belíssimo papel. E aqui também falar um pouquinho, né, Farmácia Comunitária, nossa entidade que tem 41 anos esse ano, completando 41 anos, também sofreu, foi um sofrimento pequeno, né? Nós perdemos a linha direta, né? Depois da pandemia, começando a pandemia, a gente faz atendimento por telefone. A pessoa liga e fica sabendo se tem, não perde viagem, a gente também não tem aquela aglomeração que tinha antigamente. E agora, aproveitar aqui a audiência da TV Câmara, avisar que o nosso telefone fixo, que é o 3943-2502, né? Pifou, e daqui a pouquinho a gente volta ao normal, até para a pessoa ter um pouco de paciência. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, na condição aqui de líder do PSD, democraticamente vindo nesse microfone, também quero falar um pouquinho dessa questão das vacinas. Eu creio, vereador Petit, Vossa Excelência que veio e falou da dificuldade aí, falou da farmácia comunitária, essa casa também tem que se ater a algumas brigas maiores, como por exemplo, senhor presidente, nós temos que sim solicitar do governo federal, do governo estadual, mais vacinas para São José dos Campos. Eu creio que nós temos que brigar também nessa questão, porque a população, ela quer ter o resultado. Se vem de A ou de B, se é vacina chinesa, holandesa, suíça, americana, a população quer ser vacinada. Então, nós temos que brigar também nessa condição de cobrar o governo do estado, o governo federal, mais vacinas, vereadora Dulce e Rita. E também, tudo aquilo que for direito de São José dos Campos, no mapa social, no desafio social, nós temos que bater as portas de quem quer que seja do judiciário, seja do legislativo lá. Eu, por exemplo, senhor presidente, fiz 70 requerimentos pedindo aos deputados federais que votem imediatamente o auxílio emergencial. Então, nós temos que também elevar um pouquinho as nossas cobranças. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o Zé Luiz, que eu acho que a sua colocação foi frutífera, né? Porque eu acho que se teve um ou outro caso de perda de vacina aí, foi involuntariamente, porque do jeito que a prefeitura está trabalhando sério e está cumprindo tudo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, inclusive não estou vendo ninguém furar a fila, está todo mundo aqui aguardando muito ansiosamente a sua vez. E também queria somar com você, Zé Luiz, realmente que nós temos que fazer é uma força-tarefa para que venha mais vacina para cá. Que o governo federal, que não fez até agora nada, pelo menos agora levante para distribuir isso equitativamente. Porque, por enquanto, só está na sombra do Dória, descendo um cacete no Dória, né? Isso que é inadmissível. Então, que ele faça um pouquinho da sua parte, que ele vá viajar para o mundo, tudo onde que ele já cuspiu, que ele já brigou, para trazer mais vacina aqui, para pagar agora com preço de ouro, porque perdeu o time, quando todo mundo estava negociando seus países com muita responsabilidade, ele estava com cara de paisagem e negando a doença. Agora que ele faça a sua parte, que ele vai correr de Pires para o mundo afora para pedir vacina, porque nós não merecemos isso que nós estamos passando. O Brasil é muito grande e muito honrado para estar nesse perrengue de estar ajoelhando agora por uma vacina. Pessoas de 80, 84 anos saindo de casa cedo, muitas vezes tomando sol, tomando chuva, quando chega lá no lugar de tomar vacina, já acabou a vacina, porque foi mal calculado o número de vacinas que nós tínhamos. Porque todas as vacinas que estão vindo para o município estão sendo aplicadas imediatamente. Eu tenho certeza disso, porque eu tenho certeza que tenho conversado com muita gente e ninguém está furando a fila. Se teve alguma coisa, lógico que é muito uma força-tarefa, que tem que ser muito rápida, que tem que chegar a vacina e já correr atrás, quanto maior o número, maior o tempo, que a gente já perdemos todo o tempo que nós tínhamos, então agora a força é muito grande e muito rápida. É isso aí que nós temos que ver com os funcionários que estão fazendo, que estão se esforçando, que isso aí não tem partido. Nosso partido é São José dos Campos e nosso partido é Brasil. Doutor Cláudio, fazer uma correção, por favor, com a palavra. Foram
notificadas 37 doses perdidas ao Comitê de Imunização contra o Covid-19. As causas são extravasamento da dose pela borracha do frasco, trava da seringa, vencimento do prazo de validade do frasco após aberto. A Vigilância Estadual já foi notificada pela nossa Secretaria de Saúde. Esse número é extremamente pequeno para o tanto de pessoas que nós vacinamos na nossa cidade. E isso no meio médico e da enfermagem é totalmente aceito. Tá? Nós estamos falando de uma coisa que é 37 doses para o tanto de pessoas que nós vacinamos em São José dos Campos. Muito obrigado. Só agora então, nós agora retomaremos então a votação novamente do requerimento número 306, que sofreu destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Vereadores manifestem-se. Um vereador afastado. Então, nós temos 3 votos favoráveis ao requerimento, 17 votos contrários ao requerimento, mantendo assim a mesma votação passada. Com 3 votos favoráveis, portanto, então, o documento está rejeitado. Quero solicitar um minuto de silêncio dos senhores Luiz Rufra Júnior, José Luiz Carvalho de Almeida, que foi presidente da Câmara e prefeito da cidade em 1982, e Maurício Penelope. Com a palavra, o vereador Fernando Petiti. Nossa, presidente, ainda bem que você começou a falar dos nomes, né? E eu vim aqui reforçar o pedido ao Zé Luiz de Almeida, né? O Zé do Povo, ex-prefeito de São José dos Campos, né? Comentarista de carnaval, ponta esquerda, presidente de São José, uma grande pessoa que fez muito pela nossa cidade, né? Faleceu na semana passada, né? Hoje que a gente está conseguindo vir falar, deixar um abraço a todos os seus familiares, à esposa, aos filhos, né? Uma família amiga, que a gente perde aí um grande homem aqui em São José. Com a palavra, vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria pedir um minuto de silêncio para o Aleandro Nascimento Ferreira, que também foi mais uma vítima do Covid em São José dos Campos. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, acompanhando aí quem pediu para o Maurício Penelope. Maurício Penelope, grande amigo que a gente perdeu, foi presidente da Associação Comercial também, mas da Associação Esportiva São José, foi proprietário da Visótica ali no Calçadão, um grande amigo, realmente uma grande perda. Nossos sentimentos à família, mas também queríamos pedir para o Zé Luiz de Almeida, foi prefeito da nossa cidade, foi vereador aqui na nossa casa, os seus irmãos, Leonardo, Eduardo, o Toninho, né, amigos nossos, e também os nossos sentimentos à família dela. Mas também, senhor presidente, o Roberto Tunecide Cosima, ele foi gerente na General Motors, trabalhamos lá junto, muito atuante na colônia japonesa, era o responsável pelo gateball do Bunkyo e também do Clube Recreativo Orion, os nossos pêsames à família, um grande abraço a toda a família do Cosima, que realmente nos deixou desse mundo, e um voto realmente de condolências à sua esposa, que ficou muito triste, e nós todos também. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Presidente, meus sentimentos a todos os entes queridos, né, dos amigos que faleceram. Gostaria de pedir um minuto de silêncio também pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Reis, motorista, caminhoneiro, taxista por mais de 20 anos aqui na cidade. Deixa a esposa, Dona Isabel, os filhos William e a Ellen. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio para Célia Patola, uma companheira de luta, participou quase de todas as greves na década de 80, acompanhando o Patola,
e infelizmente nós perdemos. Participava aqui, Ferreira conhece ela, dos programas de rádio, mas uma mulher muito militante e atuante da esquerda, que está no grupo dos anistiados políticos, né, por conta, inclusive, da atuação dela na década de 80. Então, nossos sentimentos, um abraço aos filhos e os parentes. Célia Patola, presente. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 18 de fevereiro de 2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Um voto contrário, senhor presidente. Com o voto contrário, portanto, está aprovado. Conforme acordo de liderança, não teremos, então, nessa sessão, o pinga-fogo. Retomando ainda a votação, hoje nós estamos aqui um pouco atordoado aqui, vereador. Vamos lá. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 9 de fevereiro de 2021, sexta sessão ordinária. 11 de fevereiro de 2021, sétima sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Bom, agora então passaremos a pedido a 1 minuto de silêncio. Pedido dos vereadores Robertinho da Padaria, Fernando Petiti, Walter Hayashi, Dulce Rita, Renato Santiago e Amélia Naomi. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.